bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é um vídeo que vocês me pediram muito, que é o relato do parto. E eu já coloquei a filmagem do parto pra vocês assistirem, tá aqui no canal. E aqui eu vou só contar como que foi, o que é a minha experiência, contar mais com as minhas palavras mesmo, o que vocês já viram. Bom, tudo começou no dia 16 de agosto, que eu acordei e não senti a Olivia mexendo. Eu resolvi esperar um pouquinho, até mais ou menos umas 2 horas da tarde, pra saber se ela ia mexer, se estava tudo bem. Tomei um copo de Coca-Cola pra dar uma acordada nela, não funcionou, ela não mexeu. E aí eu falei com meu marido, a gente ficou um pouquinho preocupado, porque ela era super ativa na barriga, mexia muito. E aí a gente decidiu dar uma passada no hospital pra ver o que era. Eu fiquei bem apreensiva, assim, porque como ela mexia muito, eu fiquei um pouco assustada de não ter movimento nenhum. E aí eu falei assim, não, vamos pro hospital particular, porque se estiver acontecendo alguma coisa de mais grave, eu precisar uma cesárea de emergência, nós já estamos lá. Eu não queria fazer cesárea no hospital público, como eu já tinha falado pra vocês. E aí nós chegamos lá, o batimento, aí eles me pediram uma tococardiografia dela, pra medir os batimentos cardíacos, ver se estava tudo bem. E aí a ginecologista obstétrica que me atendeu lá falou assim que os batimentos dela estavam um pouquinho mais altos do que o normal. E aí ela pediu uma ultrassom. Fiz a ultrassom deu tudo bem, assim, não deu nada de alterado, os batimentos deram normais. Aí eu voltei lá na médica com a minha ultrassom e falou assim, olha, a ultrassom tá normal, tá tudo bem, mas como você já passou um pouquinho da semana, né, de 40 semanas, se você quiser ficar aqui mais um pouquinho para monitorar mais o batimento, tudo bem, pode se internar. E aí eu fiquei com um pouquinho de medo, assim, porque o batimento acelerado não é uma coisa, né, tranquila, então resolvi ficar lá e monitorar os batimentos. E aí, na verdade, nós fomos pra casa, pegamos as coisinhas dela, que tinha umas coisas que estavam no carro, mas tipo câmera, negócio de celular, exame, tava tudo aqui em casa. Então a gente voltou, eu tomei um banho, pensei bem nas coisas. E aí nós fomos pro hospital de novo pra internar e começar a monitorar os batimentos dela. Aí a gente chegou lá, eu até postei a foto no Instagram com um negocinho na barriga, foi a hora que eu tava começando a monitorar mesmo e ver como que tava tudo. Aí, realmente, os batimentos dela deram mais acelerados, eles só acharam melhor não me liberar e deixar eu ficar lá monitorando mesmo. Aí chegou umas médicas, aí chegou mais uma médica e falou comigo assim, olha, você já passou das 40 semanas, sua bebezinha tá com o batimento acelerado e o seu corpo não tá dando sinais de parto por agora. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer uma cesárea e você pode tentar induzir o parto normal, que pode ser muito demorado, mas eu não recomendo que a bebê fique mais tempo na barriga, porque ela já está começando a sentir, assim, minha placenta tinha começado a envelhecer, e aí eu achei melhor tentar induzir o parto normal. Eu falei que eu só ia fazer o que eu me sentisse segura, o que me deixasse tranquila, e eu não ia ficar tranquila se eu fosse pra casa sabendo que ela estava com batimento cardíaco acelerado, sabe? Eu não sou tão radical assim, eu queria, claro, meu parto normal, meu parto natural, mas eu não sou tão radical assim, e o que eu queria mesmo era um bebê saudável e tranquilo, assim, eu queria tranquilidade na gravidez, sabe? Então eu não ia ficar tranquila em casa sabendo que o coraçãozinho dela que ela tava taquicardia, então eu não ia ficar tranquila não. Então eu resolvi falar assim, beleza, vamos induzir então, vamos tentar esse parto normal de qualquer maneira. E aí o que elas fizeram? Bom, o procedimento normal é começar a ocitocina, que é o hormônio artificial que faz você começar suas contrações, começar a dilatação, preparar o colo. Só que para começar a usar esse hormônio, o corpo tem que estar pelo menos preparado um pouquinho. O colo um pouquinho afinado, uma dilatação, o bebê um pouquinho mais encaixado. E eu não tinha nada disso, gente, nada disso. Parecia que estava grávida de 6 meses. Aí ela falou que deu uma sugestão alternativa, que era introduzir um comprimidinho chamado misoprostol. E esse é um comprimido que você introduz mesmo na vagina, você não toma nem nada. E esse comprimido, ele faz o seu colo preparar melhor. Ele afina o colo e dá uma ajuda para dilatação. Ele não é a contração ainda não é a indução mesmo não. E esse comprimido funciona assim, você coloca um comprimido a cada 6 horas, ele tem esse intervalo de 6 horas para fazer efeito. Então você coloca um, não aconteceu nada, coloca outro, 6 horas depois, outro, 6 horas depois, outro. E aí sim, quando começa a fazer efeito, eles começam a ocitocina para começarem as contrações.
Então, 11 horas da noite foi quando, né, eu já tinha tomado a minha decisão de induzir o parto e eu resolvi colocar esse comprimido de misoprostol. Nós colocamos e 6 horas depois, isso já era dia 17 de manhã, não tinha feito nenhum efeito o comprimido, não tinha mudado absolutamente nada no meu corpo. Aí, coloca outro comprimido, 6 horas depois. Colocou o outro, esperamos mais, nenhum resultado. Não, mentira, eu comecei a ter contração mais frequente, assim. Acho que era de 10 em 10 minutos eu tava tendo contração, mas era super fraquinho, super mesmo, não tava nem sentindo direito. Então ela achou melhor colocar um outro comprimido. Coloquei. E aí ela tava super otimista, achando que era o último, que depois a gente ia pra ocitocina, me deu muita esperança de um parto normal. E aí fiquei felizinha, né? Aí passou as 6 horas, ela veio me checar pra ver se a gente podia começar a ocitocina e não dava ainda. Meu colo não tinha acontecido nada, nada. Não tinha nem 1 milímetro de dilatação e o colo ainda não estava afinado. Então, mais um comprimido. Tava super determinada, coloquei mais um. E aí, isso já era dia 17 à noite. Eu já tava assim, cansada já de estar naquele hospital, eu já tava super frustrada. Via que meu corpo não tava mudando, não tava reagindo de jeito nenhum. E aí, já tava bem frustrada. Aí ela veio chegar de novo e falou, olha, não tem muita dilatação. Começou a mudar alguma coisa, minha contração começou a fazer efeito. E ela falou, olha, não mudou muita coisa, mas eu acho que a gente pode tentar a ocitocina agora. A gente pode, né? E não, mentira, isso era dia 17 à tarde. A gente pode tentar a ocitocina pra ver o que vai acontecer, se a ocitocina vai fazer uma força nessa contração aí e ajudar. Eu falei, beleza, então vamos começar a ocitocina. Então depois de 3 comprimidos de misoprostol, comecei a ocitocina. Eu achei, gente, que eu ia sofrer com essa ocitocina, porque eu já ouvi relatos assim, que a pessoa fica muito sofrida mesmo, que é punk, que dói, a contração vem mesmo, vem rápido, e que logo depois, tipo assim, umas 2 horas o bebê já nasce. Gente, essa Olivia não queria nascer. Me aplicaram a ocitocina, fiquei lá 1 hora, 2 horas, dormia, acordava, 3 horas, 4 horas. Deu 5 horas depois de colocar a ocitocina, ela veio me checar de novo e não tinha acontecido absolutamente nada. Meu corpo não aceitou nenhum método de indução, meu corpo ficou igualzinho, eu cheguei lá no hospital. E o batimento dela continuava acelerado. E foi aí que a médica veio me falar, olha, a gente pode tentar estourar a sua bolsa pra ver o que vai acontecer, mas assim, é uma esperança sua, a gente não tem mais essa esperança de que alguma coisa vai acontecer. E ela já tá com o batimento acelerado, você já tá com mais de 40 semanas, você já tentou a indução por 24 horas, você já deu a sua chance, sabe? Então, elas não me recomendaram arriscar mais. E aí eu pedi um tempinho pra eu pensar no que eu ia fazer, conversei um pouco com meu marido, ver o que ele achava. Ele também já estava super esgotado daquela situação de ver que nada estava mudando, que eu estava ficando cada vez mais frustrada. E aí eu falei assim, já chega, já deu, não quero mais esperar, não quero mais essa situação, sabe? De me frustrar de 6 em 6 horas. E aí eu resolvi fazer a cesárea naquela hora. Foi assim, super dolorido, sabe? Porque eu já tinha me preparado tanto pra eu não tinha nem assim cogitado aquela hipótese, sabe? Eu arrumei a malinha dela para um parto normal. Então eu realmente não estava preparada emocionalmente nem fisicamente pra isso, assim. Eu não tava de unha feita pra tirar foto bonitinha, não tava de nada, não tava nem achando que eu ia parir naquele momento. Então, mas acabou que eu tomei a decisão da cesárea. E aí, 40 minutos depois eu já tava na sala de cirurgia. Aí eu entrei sozinha pra tomar anestesia, não entra meu marido, não entra minha mãe, não entra ninguém. Eu ficava super com medo da anestesia, super com medo. Só que foi super tranquilo, assim, sabe? São 2 picadinhas nas costas. Primeiro ela dá uma anestesia local, depois ela dá anestesia mesmo. A dor não é assim tão... dói, claro. Mas por impulsos você tem que ficar com as costas assim. Só que por impulso você levanta, assim, sabe? Você sente aquela picada. E aí é muito engraçado. Meu corpo começou a formigar inteiro, assim. Formigou muito. E eu ia sentindo, assim, que minha perna ia ficando muito pesada. Uma coisa assim de louco, quente, tava tão frio na sala, mas minha perna tava quente. E assim, eu sentia, sabe? A pessoa passava a mão em mim, eu sentia aquilo. Eu não sentia um corte, eu não sentia a dor, mas eu sentia tudo, assim, alguém me passando a mão, eu sentia. E aí, depois entrou minha mãe e meu namorado na sala, e a mãe do meu namorado com a tia dele ficaram do lado de fora pra poder assistir pelo vidro. E
que mais? Aí começou a cirurgia, começaram assim a me cortar, tinha 2 médicas lá, a anestesista ficou do meu lado, eu tava muito nervosa, assim, tava tensa. Aí no meio da cirurgia o Tomás começa a se sentir mal, a pressão dele caiu. Aí a anestesista já tava acalmando ele, eu acalmando ele também. Aí depois passou. E aí tava demorando assim pra sair, sabe? Elas me falaram, aí as médicas estavam me falando que tava um pouquinho difícil de tirar. Então eu senti assim, aí acho que precisou da anestesista também fazer força em cima. Então ficou 3 pessoas fazendo força na minha barriga pra Olivia poder sair mesmo, sabe? Aí nessa hora eu comecei a sentir essa pressão mesmo, essa força que elas estavam fazendo. Então mexia em todos os meus órgãos. Me deu uma vontade enorme de vomitar. Eu primeiro assim, ai meu Deus, tô enjoando, mas deve ser normal, sei lá. Só que aí do nada eu falei assim, não, eu vou vomitar. E aí eu falei com a anestesista, eu vou vomitar, me ajuda. Quando eu coloquei a cabeça pro lado, assim, ela pôs um pano e eu comecei a vomitar. Só que assim, eu não tinha força pra vomitar, sabe? Só que quando você precisa daquela força mesmo. E eu não tinha, tava toda aberta. Eu falava assim, pelo amor de Deus, vira meu corpo que eu preciso vomitar. Eu não tô respirando. E como eu não conseguia vomitar, eu fui ficando nervosa. E eu sentia assim, minha respiração acabando. Eu tentava respirar e não dava conta. Eu falei assim, meu Deus, eu vou morrer, me ajuda todo mundo. Eu pedindo ajuda pra todo mundo. E eu consegui vomitar, depois que eu vomitei eu melhorei, consegui respirar de novo. Mas meu batimento cardíaco acelerou bastante, eu fiquei muito nervosa. E foi tenso, assim, sabe? Minha mãe ficou muito apavorada. E nessa hora a Olivia nasceu, ela saiu nessa hora que eu tava passando mal. Eu tava tão assim fora de mim que eu não conseguia nem pensar que ela não tava chorando, que não me mostraram ela de cara. Eu não tinha nem cabeça pra pensar nisso, de tão fora de mim que eu tava. Então aí ela não saiu pela cabecinha, assim, ela teve que sair pelo pé. No vídeo eu mostrei a médica puxando ela pelo pé, assim, é bem agressivo. E a minha cicatriz, ela é um pouquinho deformada, porque tiveram que me rasgar um pouco mais com a mão pra poder sair a Olivia, que ela não queria sair de jeito nenhum. As médicas até me falaram depois que ela não ia nascer de parto normal, nem se eu tivesse ficado ali mais, sei lá, 3 semanas, não ia acontecer. Que até de cesárea foi muito difícil dela sair. E aí ela saiu sem respirar, sem se mexer, sem nenhum chorinho, assim, vendo a filmagem eu chorei de nervoso, sabe? E a pediatra já pegou ela super rápido, já colocou pra fazer a respiração artificial e depois de um tempo ela deu um chorinho assim bem tímido e aí eu respirei assim, eu falei assim, ai. Aí só depois de alguns minutos que eles me mostraram ela, minha mãe viu, o Tomás viu, todo mundo viu, depois que eu vi, foi horrível assim, foi horrível não ter visto ela assim na hora que ela saiu, sabe? Saber que ela não tava bem na hora que ela saiu, que ela não tava respirando sozinha, foi péssimo, foi a pior coisa da minha vida, eu acho. Mas não teve assim, nada demais, né, aparentemente. Ela respirou depois de um tempinho, deu tudo certo, eles colocaram ela no meu colo, eu fiquei olhando pra ela um tempão, foi muito emocionante, assim, eu não sei descrever o que eu senti na hora que eu vi ela, assim. Eu lembro que eu achava que ela não parecia nem comigo, nem com o Tomás. Eu falava assim, gente, essa menina tem cabelo liso, preto, japonesa, essa menina é minha filha. Ela nasceu muito japonesinha, muito cabeluda, pretinho, assim, japonesinha, só tinha um narizinho arrebitado, assim, uma boquinha. Ai. E eu achava muito engraçado, que ela não parecia nada com nenhum de nós dois. E aí depois de um tempo o Tomás pegou, levou lá pra mostrar pra mãe dele, e enquanto isso eles iam lá me costurando e fazendo as coisas, eu fui melhorando. E aí acabou, eles me passaram pro meu mac e eu fui pra uma sala de recuperação. Só tava eu nessa sala, que era onde eu ia dar, né, amamentá-la pela primeira vez. Eu não consegui amamentar ela naquele primeiro minuto, porque eu tenho um mamilo plano e eu precisava de uma ajudinha, assim, pra conseguir mesmo, sabe? Eu não consegui amamentar ela de cara, não. Quando eu fui pro quarto, que eu coloquei o bico de silicone no peito, aí ela mamou muito, mamou super bem. Eu já tinha muito leite, que já vaza desde, sei lá, de 7 meses de gravidez já vazava. Então eu tinha muito leite, ela mamou super bem. O meu namorado trocava as fraldas, a enfermeira deu banho e aí foi isso, aí começou a rotina, eu ainda ficava sentada, deitada, né? Não conseguia levantar ainda no primeiro dia, sentia muita dor, gases demais, sentia dor nas costas, assim, do gás, sabe? Que ficava andando preso pelo meu corpo. Então, foi sofrido, assim, nesse sentido. E
como eu falei no outro vídeo de perguntas e respostas, eu acho que o mais sofrido desse procedimento todo, assim, foi quando a gente estava no quarto, só a gente mesmo, e eu via as outras pessoas trocando a fralda dela, outras pessoas trocando a roupa. Quando ela engasgou, que o meu namorado precisou sair correndo com ela pra enfermagem, eu não pude ir atrás porque eu não tinha força pra andar. Aquilo, nossa, me matou, assim, foi a pior coisa. Mas aí depois, quando eu comecei a andar, quando eu comecei a pegar ela, pegar o jeitinho dela, conhecer um pouco dela, eu fui assim, me aliviando bastante. E é isso, assim, não... Eu queria fazer assim nesse vídeo também pra contar que eu não fui assim extremista quanto ao parto natural, eu podia ter esperado mais, podia ter feito um monte de coisa, mas eu acho que as coisas correram da maneira que tinham que correr, sabe? Eu acho que se eu tivesse um hospital público tendo ela na casa de parto e acontecesse isso, foi tão rápido quando a pediatra pegou ela da barriga e colocou no oxigênio, se eu tivesse longe de médico, eu fico me perguntando como que isso ia acontecer, sabe? Então, eu não arrependo de ter decidido pela cesárea, hora nenhuma. Foi a decisão mais certa que eu já tomei na vida. Porém, eu não sei o que mais que eu poderia ter feito, assim, não, para evitar isso, sabe? Não foi uma coisa boa, eu não, como eu posso falar? Eu não teria optado por isso no começo, assim, sabe? Eu nunca seria a favor da cesárea eletiva, principalmente agora que eu passei por uma cesárea, eu sei exatamente como que é. Eu espero nunca mais precisar de uma cesárea. Então, assim, se você tem a opção de escolher, não escolha uma cesárea, não vá nesse caminho, que é muito dolorido, é muito sofrido mesmo. Mas é importante realmente que eu tenha uma bebê muito saudável, muito boazinha, totalmente perfeita, que não me dá trabalho nenhum, que é saudável, que mama, que faz cocô, que faz xixi, que dorme, que faz tudo, sabe? Então, é isso que importa mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham se informado, que tenham tirado as suas dúvidas. Se você tem mais alguma pergunta, pode deixar no comentário que eu vou tentar responder tudo pra vocês. E isso foi assim a minha experiência, foi o que eu passei. Não quer dizer que todos os cesarianos são assim, não quer dizer que todos os partos normais são fáceis, não quer dizer nada disso. Esse aqui é o meu vídeo da minha experiência, o que eu passei. Você pode ter uma cesárea maravilhosa e pode ter um parto normal péssimo, que dê super errado. Então tudo pode acontecer. Parto é uma coisa imprevisível, gravidez é diferente, todas as gravidezes são diferentes umas das outras. Então não leve o meu relato como base, como regra. Totalmente não faça isso. Mas esse é o meu relato de parto que aconteceu comigo, que eu tô dividindo com vocês. Então, no mais é isso. Esperem muitos vídeos com a Olivia. E... que mais? Acho que é isso. Muito obrigada por assistir de verdade, viu, gente? Um beijo enorme pra vocês. E até mais. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!